Vamos primeiro explicar o que é que houve aqui, depois eu vou ouvir vocês, como é que vocês se sentiram e dúvidas. Né? Então, de novo, essa é uma técnica do Master, ela tem alguns passos específicos. Várias técnicas do Master, elas são bem flexíveis. Elas têm alguns passos específicos que você precisa seguir, mas você pode usar tudo que você sabe da PNL no meio ali para poder fazer a coisa acontecer. Aqui é tal e qual o Jiu-Jitsu apresenta esse processo. Então, como eu sou purista na PNL, eu trago sempre que possível exatamente aquilo que é o texto que tem na técnica, e às vezes eu vou decupando depois. O trabalho que o Ellen está fazendo é bem legal, depois de pegar o roteiro e escrever de uma forma ainda mais fácil para todo mundo, mas eu tenho que ensinar para vocês a PNL como ela está escrita lá, né? Então, é isso que eu trago para vocês. Então, a jornada do herói. Então, como eu disse antes, a jornada do herói é algo que está presente na nossa cultura há muito tempo, principalmente em Hollywood, em vários outros filmes e livros. Todos, se você parar para pensar, tem a jornada do herói. Tudo se resume a alguém estava lá vivendo a sua vida na sua zona de conforto, naquilo que conhecia, que estava à vontade, aí alguma coisa acontece que tira a pessoa dessa zona de conforto. Então, vem um chamado, às vezes parte da própria pessoa, às vezes as circunstâncias fazem a pessoa entender que ela tem um chamado, ela começa a entender uma espécie de chamado que ela precisa construir ou alcançar ou buscar ou conquistar alguma coisa no futuro. Então ela precisa sair de onde ela está. Só que não é um caminho simples, porque ela vai sair daquilo que ela conhece, ela vai entrar num terreno desafiador, ela vai cruzar o limiar daquilo que ela conhece, ela vai ter que lidar com resistências, porque tudo nas pessoas faz com que elas queiram ficar onde elas estão, repetindo os mesmos padrões, como a gente já viu isso várias vezes. Então, na jornada do herói, a pessoa tem um chamado para ultrapassar essa zona de conforto, para sair disso, mas nem sempre ela consegue fazer isso. A maioria trava na resistência, mas a PNL vai ajudando a gente a lidar com isso, enfrentar o que ele chama de demônios, está lá na jornada do herói do Campbell. Então, você vê em tudo quanto é filme, né? Você pega o Avatar, por exemplo. O Avatar, para você se tornar o guerreiro completo, você tem que dominar o Inkran. Lembra disso no Avatar? Eles têm que cavalgar aqueles dragões alados, né? Então, eles só a hora que eles enfrentam esse demônio, esse dragão alado, e eles se conectam com essa besta, né? E tal, e dominam, e é que eles se tornam, vão para uma outra etapa. Então, tudo tem a jornada do herói. Isso faz parte da jornada do herói. É um mito aí que está presente na história da humanidade, e nos filmes, nos livros, eles usam e abusam disso à vontade. Então, é basicamente isso. Isso é uma metáfora para o que acontece na vida das pessoas. As pessoas querem construir coisas, alcançar coisas, seja porque elas querem. Vou fazer no Master Practitioner, é avançado, mas eu topo o desafio de fazer, né? Ou então acontece um problema ou desafio na vida da pessoa e ela se sente compelida a fazer alguma coisa a respeito disso. Mas tudo nela está voltado para ficar onde ela está, para ficar com aquilo que é conhecido, com aquilo que é familiar. Então ela precisa ultrapassar isso, ela precisa vencer isso. Ela precisa vencer um desafio ou alguns desafios no caminho para ela chegar lá onde ela deseja chegar. Isso é uma metáfora para o que acontece com a maioria das pessoas. Então, o explorador, isso é antes da técnica, os elementos, né? O explorador vai escolher um projeto, uma transição ou iniciativa com o qual está envolvido. Algo que a pessoa está construindo, ou quer construir, ou um caminho que quer construir, seja fazer uma dieta, emagrecer, é, mudar de trabalho, tornar-se um terapeuta eficaz, concluir o Master Practitioner e de fato se tornar um Master Practitioner, não só ter um papel escrito que você é isso, que não vale nada, né? O importante é o que você, se você é realmente de verdade. Uma outra, como eu falei, outra possibilidade é pensar no Master Practitioner, que o próprio Jiu-Jitsu sugere. Qual é o demônio, o desafio que você deve enfrentar para você chegar onde você quer chegar? Em qual situação está se sentindo mais uma vítima do que um herói? Então, muitas pessoas elas caem, né, porque elas não conseguem acessar recursos para lidar com esses desafios.
elas sofrem, põem foco na dor, muitas vezes vão para o papel de vítima. Não porque elas são vitimistas, eu não gosto disso, dessa palavra, acho terrível. Né? Não porque elas são vitimistas, mas é porque às vezes elas não têm recursos e ficam ali. Isso é verdadeiro, algumas pessoas elas não estão fingindo. Tá? Eu não gosto dessas pessoas que dizem assim: ah, o problema é seu, você não tem dinheiro porque você, a culpa é sua. A pessoa não sabe como, ela não pode ser culpada de uma coisa que ela não aprendeu. Se ela não consegue acessar os recursos, ela precisa aprender a acessar esses recursos. Não adianta nada culpar a pessoa por uma coisa que ela nunca aprendeu. Ela precisa aprender, ela precisa ter acesso a esses recursos. Mas às vezes, quando a pessoa está querendo, nós vimos isso em outras técnicas que nós já fizemos aqui em módulos passados. Às vezes a pessoa ela quer tanto uma coisa na vida dela, mas ela não consegue acessar recursos. Isso dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de frustração, porque a pessoa ela não aprendeu. Não adianta só ela saber o que é melhor para ela. Não adianta só ela ter pensamento positivo. Isso não vai resolver. Em alguns casos ajuda, mas na maioria das vezes sozinho o pensamento positivo força de vontade, isso não resolve, porque você precisa fazer aquilo que funciona. Não adianta eu ter força de vontade e fazer a dieta que não vai funcionar para mim. Eu não vou emagrecer. Tá? Não adianta eu ter força de vontade e pensamento positivo e não fizer exercícios físicos adequados ao meu biotipo que vão produzir o resultado que eu preciso. Então não adianta só a força de vontade. Ela é importante, mas não adianta só ter isso. Então você precisa acessar aquilo que funciona. Então muitas pessoas sofrem e ficam onde estão porque elas não aprenderam ainda, de acordo com a PNL, a acessar a neurologia responsável pela mudança, os recursos necessários para a mudança. Então, qual é o limite, qual é a zona de conforto? O território é a zona de conforto, onde você está no presente. E o futuro é o desconhecido, que muitas vezes envolve entrar num terreno desconhecido e lidar com os demônios ou desafios, né? Então, qual é o território desconhecido fora da sua zona de conforto? Que situação, crise está obrigando você a entrar? Ou o que você terá que entrar para lidar com situação ou crise? Então, esses são os elementos que, do seu jeito, com as suas palavras, você precisa ajudar a pessoa a identificar. Eu, já no próprio processo lá com vocês, eu pedi para vocês pensarem em alguma coisa e fui falando um pouco sobre a linha do tempo, o futuro, o desafio, a zona de conforto. Então, é importante que a pessoa escolha alguma coisa que onde você possa aplicar todos esses elementos aí. A zona de conforto, um desafio, um terreno desconhecido, algo a ser alcançado ou construído depois de se enfrentar desafios ou se entrar num terreno desconhecido. Então é basicamente com isso que a gente vai trabalhar. E aí nós vamos ao processo propriamente dito. Então a pessoa vai montar uma linha do tempo, ela pode fazer isso no chão, marcar com papeizinhos. Aí você não precisa fazer uma indução, você só coloca a pessoa na própria linha do tempo, ali direto. Então você cria uma, ou você pede para a pessoa imaginar na cabeça dela a linha do tempo. E você vai participar junto, que tem um momento ali que vocês viram, que você vai dramatizar um pouco para a pessoa olhar em você a representação, você é condutor, né, terapeuta, condutor. Então você em um momento lá você vai dramatizar lá a resistência para a pessoa olhar e refletir sobre isso. Então você vai criar uma linha do tempo, a pessoa coloca a linha do tempo, marca a linha do tempo, onde está o presente, o passado e o futuro. Então no futuro está lá aquilo que a pessoa deseja, no presente que tem um chamado lá no futuro também. E ela no presente ela já ouve esse chamado e o demônio, o desafio está entre o presente e o futuro, ou seja, aqueles desafios, aquilo que vai ser enfrentado ou ultrapassado para a pessoa ouvindo o chamado chegar lá onde deseja. Então a primeira coisa que você vai fazer é marcar com outros papeizinhos, se você fizer psicogeograficamente, tudo isso na linha do tempo. Então o explorador, a pessoa que está passando pelo processo, fica no presente para ter um senso do limiar que deve atravessar para lidar bem com o demônio e responder ao chamado e se realizar. Então, ou seja, a pessoa é colocada no presente e você vai ajudá-la a perceber que ela está na zona de conforto, naquilo que é conhecido, e que no futuro já passa a ser o desconhecido, que é o terreno novo, desafiador, onde tem um desafio ali e lá na frente tem a conquista, que vai ajudar com que essa pessoa se realize, tenha aquilo que ela deseja. Mas, ao mesmo tempo,
existe uma resistência. Então a pessoa ela se vê diante lá do futuro daquilo que ela deseja, tem o desafio no meio, e a pessoa ela precisa atravessar esse terreno desconhecido, ou novo, ou não familiar, onde tem o desafio, e você vai perguntar o que que ainda te impede? Isso que é uma das perguntas do metamodelo, né? O que que te impede? É uma das perguntas lá. O que que te impede disso? E a pessoa vai começar a falar onde que está a resistência, né? Onde está a resistência? Então você vai perguntar para a pessoa. Claro que ela já vai ter escolhido alguma coisa que ela deseja construir e ainda existe uma certa resistência. Isso é uma das coisas que é uma situação para onde a pessoa quer construir alguma coisa e ela ainda experimenta uma resistência. Você vai perguntar onde está a resistência? Então converse nesse momento. Eu não fiz isso aqui porque eu conduzi coletivamente, mas esse é um momento onde você vai perguntar sobre como a pessoa vê, ouve, sente, como ela percebe isso que ela chama de resistência. E aí você vai pedir que a pessoa crie uma metáfora física, fisiológica, para a sensação da resistência. E você que está conduzindo, se você estiver fazendo psicogeograficamente com a pessoa diante dela, ou mesmo online, mas a pessoa pode andar, fazer um movimento, você vai começar a dramatizar com o seu corpo, com o seu movimento, a pessoa vai te ensaiar, você faça assim, faça assado. Porque ela vai pensar uma metáfora, por exemplo, é alguém que se fecha numa concha. Então, talvez o seu movimento corporal fosse de se fechar, como se você tivesse encolhido, se fechando e tal. Não sei, tô inventando aqui. Então, a pessoa vai falar sobre essa metáfora e você vai trazer para a sua fisiologia, para a pessoa observar em você. Lembra, a gente falou de projeção? Então a pessoa vai literalmente projetar em você alguma coisa e você vai literalmente dramatizar essa projeção que a pessoa está fazendo. Não é a mesma projeção, não é exatamente a mesma coisa, mas é um pouco também. Então a pessoa vai dizer simbolicamente o que parece ser essa resistência e você vai fazer um movimento em loop. Seu corpo vai fazer algum movimento qualquer que vai representar a resistência. A pessoa vai ajudando a dizer, faça mais isso, menos aquilo e tal, até que fique bem uma representação daquilo o que ela está imaginando simbolicamente como representando a resistência. E aí você vai dramatizar bastante. E aí vem até uma dramatização mesmo, até um certo exagero, vamos dizer assim, nessa dramatização para enfatizar bastante o aspecto simbólico da coisa, né? Então, se é um medo, uma expressão de medo, tô encolhido, tô tremendo. A pessoa se dramatiza um pouco para enfatizar bastante o aspecto mais importante aí dessa resistência. Depois, num outro momento em seguida, o guia troca de lugar com o explorador. Então você vai botar a pessoa fazendo o mesmo movimento corporal que você estava fazendo e você fica no lugar onde ela estava, para ela sentir simbolicamente na fisiologia dela aquilo que ela estava observando de fora primeiro. E aí, quando a pessoa estiver lá dentro e você calibrar para ela fazer exatamente como você estava fazendo do mesmo jeito, e você calibrar, perceber que a pessoa está se dando conta, está vivendo mesmo aquilo que simbolicamente ela mesma escolheu aquilo, aí você vai fazer a pergunta da intenção positiva, essa parte sua que está resistindo, o que que ela pensa que faz por você através disso? Aqui, como todo mundo estuda PNL, você pode perguntar entre vocês na prática qual é a intenção positiva, que vocês sabem que é isso. Mas com um cliente não sabe o que é isso, então você vai perguntar: tem uma parte sua interna que está resistindo. O que que essa parte sua interna que está resistindo pensa que está fazendo por você através disso? O que que essa parte sua pensa que está fazendo por você através disso? Aí você vai encorajar, ninguém tem a resposta certa para isso. E olha, gente, eu não quero saber dessa história, a pessoa não sabe identificar. Ninguém sabe identificar. Porque não existe, é uma coisa que você vai ali inferir na hora. Mas o que que seria? Quando eu te faço essa pergunta, o que que te vem à mente? O que que essa parte é sua? Eu às vezes ajudo com alguns exemplos. Essa parte quer te proteger, ela quer que você fique com aquilo que é conhecido, ela quer te alertar para alguma coisa. Cada um tem, eu sempre lembro, cada um tem a sua intenção positiva. Mas esses são alguns exemplos que eu uso sempre, né? Mas descubra qual é o seu.
para a pessoa entender exatamente de que a gente está falando. Então você faz a pergunta da intenção positiva. Quando a pessoa identificar qual é a intenção positiva, você vai perguntar quais os recursos que eu preciso para atender a intenção positiva de uma forma mais saudável. Vamos supor, a pessoa ela está resistindo a fazer a dieta porque ela pensa que comendo ela tem um prazer. O chamado seria a mudança corporal, a forma ideal, nesse exemplo fictício que eu estou dando aqui. Então a resistência eu não quero mudar minha alimentação porque eu sinto muito prazer em comer essa quantidade de açúcar que eu como, muito prazer em comer essa quantidade de comida que eu como. Então a intenção positiva é o prazer. Então que recursos eu preciso para atender essa intenção positiva de uma forma mais saudável? Ou seja, ao invés de eu me entupir de açúcar ou comer muito mais do que eu preciso, como é que eu posso ter prazer de outras formas? Se a intenção positiva for o prazer. Basicamente é isso. E aí, o que que você quer? Como eu posso mudar a expressão física da resistência para que se transforme num novo guardião para mim, com respeito à intenção positiva, em vez de ser uma limitação? Então, você vai pensar num recurso que vai ajudar a resolver a intenção positiva. Então, se a intenção positiva me faz comer muito doce porque eu quero ter prazer, então qual recurso que eu preciso para sentir mais prazer na minha vida, trazer mais prazer na minha vida, que eu não tenho que passar pelo açúcar, por exemplo? E você quer alguma coisa física, então você quer que o movimento físico mude nesse momento, para que você possa expressar um outro movimento físico que tem a ver com esse recurso que você está acessando e que vai te ajudar a resolver a intenção positiva. Vai ajudar você a trazer isso. E lembra que eu falei, até falei isso durante a condução, um dos caminhos de mudança é a fisiologia. A mudança da fisiologia pode mudar a mente. Mente e corpo, pressupostos, são uma coisa só. Então, não só a mente muda o corpo, como o corpo muda a mente. Então, em várias técnicas do Jiu-Jitsu, outras que nós vamos ver também, ele pede para que você mude a sua sintaxe somática, porque quando você muda a fisiologia, aquilo muda a mente também. Muda as emoções também, muda toda a parte cognitiva, mental, emocional também. Então ele sugere você acessar um recurso e acessando esse recurso você traz aquela mudança para a sua fisiologia, que vai te ajudar a lidar com aquilo ali melhor. Você está acessando um recurso para lidar com essa intenção positiva de uma forma mais saudável, não repetir mais aquele padrão que seria a limitação. E a ideia é você pedir para a pessoa deixar no presente aquele recurso, deixa no presente o recurso ali, que é uma espécie de guardião, né? Ou seja, onde antes havia uma limitação na, na percepção das coisas, agora eu não tenho mais uma limitação, eu tenho uma ressignificação ali. Eu ressignifiquei a limitação em um recurso, em alguma coisa que vai me autorizar, me permitir, crença total isso, aí para frente. Então, com isso, você vai ao futuro como se você já fosse capaz. Então, você vai dizer: traga esse recurso, agora que você ressignificou, agora que você mudou, agora que você está percebendo as coisas de outra forma, está acessando esse recurso, a fisiologia mudou, que você está fazendo um outro movimento congruente com um novo recurso. Você vai agir como se você já fosse capaz e vai atravessar direto o limiar e vai se imaginar atravessando a zona desconhecida que vem no futuro, lidando com o desafio, superando o desafio e tal. Você vai imaginar que vai usar esses recursos para isso e vai chegar lá no futuro que representa o chamado, ou seja, o objetivo. O futuro te chama, nesse exemplo meu, a ter a forma ideal, a ter um corpo mais saudável, onde qualidade de vida está presente em mim. Então, esse foi o meu chamado, chamado pela qualidade de vida. Então, eu vou enfrentar o caminho, que significa mudar minha alimentação, por exemplo, fazer exercício, eu não sei, para cada um é uma coisa diferente. Esse seria o demônio, vamos dizer assim, que você vai superar, enfrentar e vai chegar lá onde você chegou. Chegando lá, você vai se imaginar lá no futuro, vendo, ouvindo, sentindo. É muito importante que você simule mentalmente já estar neste futuro, tá? Simule mentalmente, eu estou lá, vendo, ouvindo, sentindo, porque a evidência na PNL sempre é sensorial. A evidência da mudança nunca é algo, eu acho que isso, não tem, a gente não usa em PNL. PNL eu vejo, ouço, sinto e falo comigo.
Então, o que que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, falando comigo quando eu me imagino lá na forma ideal, por exemplo, se esse é meu objetivo nesse exemplo que eu estou dando? Então a pessoa ela vai olhar para tudo isso que está acontecendo e vai se sentir já vendo, ouvindo, sentindo. É interessante aqui você trabalhar o senso que está implícito aqui, que você pode, é capaz e merece, que a pessoa pode. Note como agora é possível. Lembra, uma crença positiva ou capacitadora é aquela onde você pode, onde você se sente capaz e onde você se sente merecendo aquele resultado. Então, eu acho que esse é um bom momento para você trabalhar para a pessoa. Note como agora, conquistando, vendo, ouvindo e sentindo os seus resultados, note como agora você pode. Note como agora você se sente capaz. Note como agora você merece isso que você conquistou. É um bom momento para trabalhar esses fatores aqui. Não está explícito na técnica, mas está implícito, porque isso faz parte do modelo SCORE e da mudança de crença para uma crença mais positiva. Estou dando os pulos do gato aqui, do que significa realmente trabalhar com o pensamento Master Practitioner. E aí, desse lugar do futuro, você vai olhar para o eu lá no presente, que ainda está no momento desafiador. Tá? Então tem o eu lá do presente, que está lá ainda lidando com o desafio, e você está no lugar onde as coisas já aconteceram. Então, nesse momento, você vai se tornar uma espécie de guardião ou mentor daquela pessoa do presente. E você vai pensar num recurso importante, que já que você passou pelo caminho e chegou na mudança, você vai pensar num recurso que é muito importante para aquela pessoa ter para fazer o mesmo caminho que você fez. É meio doido isso, mas é assim mesmo, tá? Então, você vai pensar qual é o recurso que eu vou enfatizar aqui que essa pessoa deve despertar, buscar, qual mensagem que eu vou dar para aquela pessoa que ainda está ali no presente, ainda no momento desafiador. E aí você vai se imaginar, vai pedir, se está conduzindo com alguém, você vai pedir para ela olhar para a pessoa lá e dizer, fala para a pessoa ali no presente. Aí a pessoa vai dizer, você deve não sei o que lá, não sei o que lá, acesse o recurso tal, 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 como se estivesse falando com outra pessoa mesmo. Né? Se você não endoidar agora, você não endoida nunca mais. Então você vai falar com a pessoa lá, né, no presente, falar sobre um recurso específico e dar uma mensagem. Aí depois disso, o explorador que estava no futuro volta ao presente, trazendo essa mensagem e trazendo esse recurso lá do futuro, transferindo-os para o presente. Então você vai imaginar agora que aquilo que você viveu lá você trouxe para cá, para o presente. E aí você vai conversar, bater papo com a pessoa ali. Quando eu digo bater papo, então, agora que você trouxe esse recurso, agora que você tem essa mensagem, como isso muda as coisas? Você condutor, terapeuta, vai atuar ajudando essa reflexão a acontecer. Você não vai dar as respostas para a pessoa. Você vai estimular as pessoas a encontrar as próprias respostas. Se agora você trouxe esse recurso do futuro e já tem outros recursos aqui que você deixou, se você trouxe uma mensagem de lá importante para cá, para o presente, como isso muda as coisas? Como isso muda ainda mais o significado desse momento, daquilo que você achava que era uma resistência, e vai ajudar a pessoa a ressignificar ainda mais o momento com esses elementos. E aí, quando você calibrar que isso foi feito, você vai incentivar que a pessoa, de novo, ande na direção do futuro e refaça a jornada do herói. Ou seja, só que agora ela vai levar bem claramente esses recursos todos, essa mensagem, as reflexões, os insights, ela vai levar tudo isso e vai caminhar, vai passar por aquilo que ela acredita ser um desafio, vai imaginar que ela vai vencer o desafio. Você pode perguntar como é que você está vencendo o desafio? E aí, diante desse desafio, como esses recursos vão te ajudar? Você pode ir lembrando, né, dos recursos. O explorador, o condutor tem sempre que anotar quais recursos que a pessoa escolheu e tal, que é para na hora ela lembrar, olha, lembra que você agora tem esse e esse recurso, lembra que você recebeu essa mensagem, e agora com tudo isso, diante do demônio, diante do desafio, no caso, né? Como é que você responde melhor a isso agora? Ah, respondo assim, assim, isso, muito bem, vamos andando, e aí você chega de novo lá no futuro, e de novo você fecha o ciclo da jornada heróica. De novo, você chega lá no futuro e pode fazer uma nova ponte ao futuro. E agora que eu cheguei nesse futuro, para onde mais eu vou? Se você quiser, para onde mais eu vou além desse lugar?